Bom dia, meus queridos, como vão vocês? Espero que bem, espero que estejam aí se cuidando, cuidando de seus familiares, cuidando das pessoas que vocês amam, nesse período de quarentena, onde é importante não só cuidar da nossa saúde, né, física, propriamente dita, contra o coronavírus, mas também da saúde mental, cuidar sempre da cabecinha, nos manter ocupados, estudando, lendo, vendo filmes, tudo que a gente puder fazer para estar ocupando nossa cabeça aí é bastante importante nesse período de quarentena. Sim, tô diferente, carequinha, sem barba, mais um passo, né, sendo dado nessa luta aí contra esse coronavírus. A matéria da aula de hoje, ela é uma continuação do que a gente já vinha vendo no caso dos alunos do terceiro ano do Castelo 2020, né? Que é sobre modos de produção ou modelos de gestão. Então, ao longo da vida, vocês podem encontrar esses dois termos, os dois estão corretos, então, né, estejam atentos em relação a isso. Pode ser chamado de modos de produção ou de modelos de gestão, tanto faz para a gente, tá? Então, o primeiro modelo que a gente vai estar estudando aí é o modelo. Calma aí, que não quer funcionar. Ok. É o Taylorismo, que é um modelo de administração científica das indústrias elaborado por um cara chamado Taylor. Por isso, esse modelo ficou conhecido como Taylorismo e por isso também ele é conhecido aí como o pai da administração científica. Então é esse cara que começa a determinar formas científicas de administração industrial, tá? Inclusive, uma das propostas dele é de pagamento por produtividade, ou seja, o cara ganha de acordo com aquilo que ele produz. E isso aí, quando a gente pensa, inclusive nesse período que a gente está analisando, né, de começo do século XX, é bastante complicado, porque a gente está falando de uma época em que direitos trabalhistas simplesmente não existiam. Então era muito normal você ver jornadas de trabalho de 18 horas, de 19 horas por dia, né, em condições extremamente precárias. Então esse pagamento por produtividade, na verdade, eles representam uma precarização muito grande, uma precariedade muito grande do trabalho nesse período, né? E é aqui com Taylor que surge a ideia de divisão do trabalho dentro da empresa. Ou seja, de cada operário, de cada trabalhador ficar responsável por uma determinada etapa da produção, né? Esse modelo taylorista, a gente pode dizer tranquilamente que intensificou a exploração do trabalhador, principalmente quando a gente fala naquela ideia do pagamento por produtividade. O salário era baixo, a jornada de trabalho era absurdamente elevada, né? Então a exploração do trabalhador aqui era sem freio, né? Tanto que Taylor ele é totalmente contra qualquer tipo de participação do trabalhador nas decisões da empresa, porque, segundo ele, isso tornava o patrão dependente do empregado, né? Então a ideia aí era, na verdade, esconder esse fato, né? Já que sem empregado não tem empresa, né? Inclusive a gente tem visto bastante isso nos últimos dias, né, de empresários desesperados para voltarem a operar com suas empresas por conta do período de quarentena, né? Isso quer dizer muita coisa, tá? Quando a gente vê grandes empresários, não vou citar nome aqui não, grandes empresários aí fazendo estardalhaço para reabrir seus postos de trabalho, sejam certos de que eles não estão pensando no trabalhador, ok? Embora o discurso às vezes seja mascarado por isso. Então, nós temos 5 princípios básicos do Taylorismo: planejamento, seleção ou preparo, controle, execução e singularização das funções. Então, a gente vai dissecar cada um desses princípios básicos aí, começando pelo primeiro, que é o de planejamento. Isso aí significa o seguinte: o abandono de métodos empíricos e improvisados para que comecem a utilizar métodos científicos e testados. Ou seja, a coisa da experimentação, a coisa da tentativa e erro, ela perde espaço na indústria com o Taylorismo. Por quê? Passa-se a utilizar método, né? Ou seja, coisas que foram testadas
e que deram certo e que passam a ser utilizadas exclusivamente como método de trabalho. Selecionar trabalhadores de acordo com as aptidões, ou seja, se o cara tem talento para apertar parafuso e não para bater marreta, bota esse cara para apertar parafuso e treina ele para ele se tornar especialista em apertar parafuso. Supervisão rígida para ver se aquele trabalho está sendo executado da maneira como foi ordenado. Né? O trabalho ele precisa ser disciplinado, a execução do trabalho ela precisa ser disciplinada para evitar o máximo possível de erro e principalmente perda de tempo na produção, né? E aí o trabalhador, devido a esse processo de seleção e de preparo, ele passa a ser responsável por uma única etapa da produção. Aí vem a ideia da alienação do trabalho. O cara passa a trabalhar sem saber o que ele está produzindo. Ele não precisa saber para que ele está apertando aquele parafuso, para que vai servir aquela peça que ele está montando. Né? A obrigação dele é apertar aquele parafuso, é virar aquela manivela, enfim, seja lá o que for. Mas ele, na maioria das vezes, sequer tinha conhecimento do que ele estava produzindo. Tá? Ford, ele pega essas ideias do Taylorismo e dá uma aperfeiçoada nessas ideias, por assim dizer. Né? Então, principalmente a partir da década de 1920, aí, né, Ford aparece com a ideia da produção em série, ou seja, apenas um tipo de produto sendo produzido em grande quantidade. Nesse período aqui, passa a ser gerada uma grande quantidade de estoques. Inclusive, essa grande quantidade de estoques e também a forma de estrutura vertical de produção que vai fazer com que os parques industriais desse período fossem enormes. Né? Vocês vão até fazer uma questão da UERJ na listinha que eu mandei, comparando o tamanho das áreas industriais de antigamente e de hoje em dia, mostrando a grande diferença de tamanho das áreas ocupadas por esses parques industriais. Por quê? Era muito comum nesse período se utilizar a estrutura vertical de produção, que era o quê? O domínio de absolutamente todas as etapas da produção, desde a extração da matéria-prima até o transporte. Tá? Um exemplo disso surgiu aqui no Brasil, inclusive, que foi uma cidadezinha que ficou conhecida como Fordlândia. Isso é um exemplo de Company Town. Existem algumas Company Towns no mundo, vocês podem dar uma pesquisada depois, é um assunto bem interessante, inclusive, que são cidades construídas por empresas, cidades construídas por grandes indústrias. Ford tinha aqui no Brasil, mais precisamente no estado do Pará, onde foi construída a Fordlândia, um projeto agroindustrial de produção de látex. A ideia aí era o quê? Sabe-se que o látex é extraído das seringueiras, que é uma árvore nativa da floresta amazônica. Ela nasce naturalmente na floresta amazônica e tudo mais, são árvores espaçadas, né, e tal. Ford resolveu fazer uma plantação disso, né? Então, como não se tinha conhecimento sobre isso, essa produção deu completamente errado, porque as árvores eram muito próximas umas das outras e isso gerou uma proliferação de pragas que destruiu o projeto. Né? E como a gente está falando de árvore, não é uma coisa que você substitui em um mês, não é uma coisa que você substitui em um ano, uma coisa que leva muito tempo. Né? Então o projeto da Fordlândia deu completamente errado, sendo encerrado oficialmente em 1945. É importante a gente frisar também que essa Company Town não foi simplesmente uma terra que Ford comprou e construiu e pronto. Não, houve obviamente uma negociação e autorização do governo federal da época para que essa Company Town fosse estabelecida naquela área específica ali no estado do Pará. Aqui nessa imagem vocês veem aí ruínas da Fordlândia. Aqui eram áreas da indústria propriamente ditas, né? E que vocês podem ver que estão completamente abandonadas. Hoje é praticamente uma cidade fantasma com pouco mais de 1.000 habitantes, de acordo com o último censo realizado pelo IBGE em 2010. Esse ano, inclusive, naturalmente teria censo, mas por conta da pandemia do coronavírus, né, muito provavelmente esse censo vai ser adiado para 2021. Beleza? Existem outros exemplos, só para a gente reforçar um pouco mais, outros exemplos de estrutura vertical. Por exemplo, as agroindústrias, que o cara planta laranja, colhe a laranja, faz o suco, embala o suco, distribui o suco. Né? Isso é um exemplo aí de estrutura vertical de produção. Então, esse tipo de estrutura existe até hoje, embora não seja o padrão industrial do mundo. Tá?
Então aqui a gente vê no Fordismo um trabalho altamente especializado e é importante a gente saber diferenciar o trabalho especializado do trabalho qualificado. O fato do trabalho ser especializado não quer dizer que ele seja um trabalho qualificado. O cara pode ser especialista em apertar um parafuso, especialista em instalar um farol, especialista em apertar a broca da roda. Né? Isso não significa que esse trabalho seja qualificado, ele é um trabalho especializado, é outra coisa. Tá? E aqui nessa imagem vocês conseguem perceber aqui de fato os operários realizando cada um deles uma função específica, pelo menos é o que a foto dá a entender para a gente. Né? E aqui a gente consegue ver também o seguinte, as esteiras, né? Que é uma coisa introduzida por Ford, que agora o trabalhador não vai mais até o produto vem até o trabalhador. Né? E isso é uma forma também de exploração do trabalho, porque o trabalhador ele não tem mais o direito de ditar o ritmo da produção, muito embora isso nessa época também não fosse muito possível. Né? Mas quem dita o ritmo da produção é a esteira, então o cara tem que se adequar ao nível da esteira, ao ritmo da esteira. Né? Ford melhora a remuneração e diminui as jornadas de trabalho. Ford, inclusive, ele é apontado como um dos criadores do fim de semana. Por que isso tudo? Ford estava preocupado com o bem-estar dos trabalhadores? Não é bem assim. A ideia aí era o seguinte, Ford começa a perceber o seguinte, melhorando a remuneração, os seus trabalhadores teriam mais condições de comprar as coisas que eram produzidas. E o fim de semana entra aí com que papel? Fazer com que o cara tenha tempo para usar aquilo que ele compra. O cara não vai comprar um automóvel se ele não tem tempo para sair de casa com o automóvel dele. Não estou dizendo que toda essa galera tinha dinheiro para comprar um automóvel, só estou exemplificando. Né? Então, o fim de semana ele passa a ter essa função de possibilitar ao trabalhador de usar aquilo que ele compra. Se ele não tem tempo para usar, se ele trabalha 7 dias por semana, ele não consome, certo? Então, daí a ideia da melhor remuneração, da diminuição da jornada de trabalho, não é pensando especificamente no bem-estar do trabalhador, tá? É uma forma de ampliar o consumo, de ampliar o mercado interno e assim, obviamente, potencializar os lucros da empresa, tá? Aqui algumas imagens das linhas de produção, aqui vocês conseguem ver, ó, tem umas rodinhas sobre o carro aqui, que o carro vai, né, passando, né, conforme ele vai sendo produzido, e aqui a gente consegue ter uma ideia também da padronização. Vocês veem aqui que é um único tipo de carro, né, como dá para ver nessa imagem aqui. Então essa era uma característica do Fordismo, era a produção em massa e padronizada, ou seja, era 1 milhão de cópias da mesma coisa, né? E aí existia a geração de estoque, claro, né? Já que você tinha uma produção em massa. Aqui, ó, vocês podem ver também, tem aqui uma espécie de esteira que esses produtos vão circulando, né? Essa aqui não parece ser automatizada, mas vejam os parafusos aqui embaixo, né? Onde os trabalhadores vão fazendo funções bastante específicas. Isso aqui é um exemplo de especialização do trabalho. E aí surge o toyotismo. O toyotismo ele surge a partir de uma viagem feita por um cara chamado Eiji Toyota para os Estados Unidos para observar a forma de produção do Fordismo. E aí, depois de passar um tempo nos Estados Unidos, esse cara concluiu que esse modelo de produção não se adequava às necessidades japonesas. E aí surge um novo modelo de produção que fica conhecido como toyotismo. Qual é a grande diferença aí? Na verdade, várias, né? Mas nós temos aqui agora a produção flexível. Nós não temos mais a produção em massa. A produção ela passa a ser feita seguindo um sistema chamado just in time, ou seja, de acordo com o tempo. Né? A produção passa a ser feita por demanda, então você não tem mais essa geração de estoque típica do Fordismo. O estoque deixa de existir, já que a produção passa a ser feita de acordo com a demanda. Essa forma de produção, essa produção de just in time permitiu outras coisas, como por exemplo a customização ou personalização do produto. Se vocês pararem para perceber, hoje se a gente entrar numa loja de carro, já que a gente está falando sempre de carro, né? Se vocês entrarem numa loja de carro, você pode escolher a cor.
Você pode escolher se é roda de liga leve ou roda de ferro, se é direção. Bom, o vídeo deu uma cortadinha aqui, mas a gente vai continuar de onde paramos. A gente falava sobre customização, né? Então, essa customização, hoje em dia, ela é possível. Eu não sei se parou onde parou, mas eu vou dar o exemplo de novo das lojas de carro, né? Que hoje é possível você entrar na loja de carro, escolher a cor, escolher se o banco é de couro, se o banco é normal, se a direção é hidráulica, elétrica, se vai ter banco de couro, se vai ter som multimídia, se não vai ter, se vai ter câmbio automático, câmbio manual. Então tudo isso é permitido graças a partir desse novo modelo, né? Esse novo modelo implantado pela Toyota que possibilitou, o Lucas está me chamando desesperado ali, ó, que possibilitou essa customização, né? A relação de trabalho também muda, né? O Japão passa a trabalhar com empregos vitalícios e participação nos lucros da empresa, que é um modelo de relação de trabalho totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver até hoje, né? Diga-se de passagem. É introduzida aí a automação industrial, ou seja, o trabalho mecanizado, né? E o processo de terceirização. Esse processo de terceirização é uma quebra daquele modelo de estrutura vertical que a gente viu no Fordismo. Então, aí eu volto a falar da questão da UERJ que eu comentei, comparando os espaços. Aqui, por conta da terceirização, os espaços ocupados pelas indústrias são bem menores, né? E aí, por quê? Por exemplo, numa loja de carro, se você entrar, você vai ver que no carro da Toyota, ou da Ford, ou da Chevrolet, o pneu vai ser da Goodyear, vai ser de outra marca, né? Por quê? Há uma terceirização. Não é a Chevrolet que produz o pneu. A Chevrolet compra o pneu de outra marca, né? Então, isso faz com que os parques industriais se tornem menores, justamente por conta desse processo de terceirização da produção. Se a gente for parar para pensar, no caso dos Estados Unidos, as empresas do Vale do Silício, né, lá eles desenvolvem as tecnologias, lá estão os centros de decisão de poder e tudo mais, mas a produção propriamente dita está no Sudeste Asiático, está na China, que é onde esses caras vão encontrar mão de obra mais barata, lei ambiental fraca, lei trabalhista fraca, etc. Né? Então, tudo isso em nome, obviamente, de potencializar os lucros da produção. A ideia, né, de tornar a administração empresarial, industrial, científica, né, a ideia de criar método é justamente potencializar lucro, óbvio. Né? Aqui, a gente consegue ter uma noção da diferença, né, do padrão industrial fordista para o toyotista. Aqui, olha só, você já nem vê gente aqui no meio dessa produção. Então você tem um processo de automação industrial, de mecanização do trabalho muito significativa, né? E aí, para a gente encerrar, vem o volvismo, ou sistema reflexivo de produção. Isso surge na década de 70 na Suécia, nas fábricas da Volvo. O que eles fazem? Eles pegam esse modelo toyotista e tentam, de certa forma, dar uma humanizada nesse processo. Como assim? A produção passa a ser feita aliando as formas tradicionais às formas modernas. Então, ali no caso anterior, a gente não viu gente trabalhando, somente braços mecânicos. No caso da Volvo, isso já muda, né? E aqui, ó, a gente tem o empregado ditando as normas, né, por assim dizer, o ritmo das máquinas e trabalhadores multifuncionais. Então, aquela especialização do trabalho que a gente viu lá em Ford, aqui já morreu completamente. Né? O trabalhador ele passa a ser multifuncional. Outra marca fortíssima, boa remuneração e baixa carga horária de trabalho. Alguns países já estão começando a testar até a carga horária de 6 horas por dia. Se não me engano, a Finlândia é um país que está fazendo esse teste. Né? E uma participação gigantesca dos trabalhadores através dos sindicatos, tanto nas decisões das empresas quanto nos lucros. Então aqui é um modelo totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, por exemplo. Né? Embora alguns setores aqui no Brasil tenham sindicatos bastante fortes, como o Sindicato dos Petroleiros, que é o Sindipetro, que é um sindicato bastante atuante, né?
Aqui nesse modelo Volvista a gente vê assim, isso caminhando junto com as empresas, de fato, tanto nas decisões, quanto nos investimentos, quanto na repartição dos lucros, etc. Né? É claro que o empresário, como dono do meio de produção, ele continua ganhando uma parcela significativa, né, dos lucros, mas esses lucros são menos injustamente divididos, por assim dizer. Tudo bem, galera? Então, é basicamente isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que vocês aproveitem, espero que eu tenha sido claro. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. A Liz me adicionou num grupo ali no WhatsApp que vocês podem me procurar, tá ok? Então, pessoal, ó, cuidem-se, saudades de vocês, espero estar com vocês muito em breve, tá bom? Um beijo, saúde e até logo, se Deus quiser.